Olá, moin, hello, bem-vindos e bem-vindas ao podcast da Cris Alves sobre tricô, crochê e outras manualidades. Então, desta vez, deixei passar pouco tempo desde a última gravação porque eu queria mostrar o que eu tenho terminado, o que eu tenho nas agulhas e também falar um bocadinho sobre o festival que fui no fim de semana passado. Não foi no passado, foi no dia 4 de outubro, em Berlim. Foi o Berlin Knits, feito... Não foi o primeiro ano que este festival foi feito. Este festival ele já existia, pelos vistos, antes do Covid, mas depois veio o Covid e então eles decidiram fazer uma pausa, a organização, e eu acho que este é o primeiro ano que eles estão a fazer depois do Covid. Porque eu sou sincera, nunca tinha ouvido falar do festival, eu ando sempre muito atenta, principalmente aos festivais aqui na Alemanha, que é onde eu posso ir mais facilmente, Holanda e Alemanha, e nunca tinha ouvido falar do Berlin Knits, a não ser este ano, e então depois ouvi a explicação que foi feita uma pausa e por isso é que este ano retomaram e então eu fui lá. Mas bem, vamos começar pelo início, antes de tudo, e eu quis mesmo gravar hoje porque no próximo fim de semana também vai haver o festival na Holanda, que é o Braaidagen. Agora, antes era feito em Zwolle, agora é feito numa vila mais pequena que se chama Nijkerk, perto de Amersfoort, é entre Zwolle e Amersfoort. E eu, provavelmente também irei, ainda não está 100% certo, mas provavelmente também irei, então eu achei que, para não estar a juntar dois festivais num vídeo, então ia fazer um agora, falar o que tinha a falar e depois então, se for, volto a fazer um podcast depois a falar do outro festival. Mas então vamos começar por aquilo que eu terminei. Então, terminado está, e eu não tenho vestido porque aqui na Alemanha já não está tempo de verão, né? Hoje teve assim um dia cinzento, com alguma chuva pelo meio, isto devem estar para aí... Bem, ontem tínhamos de máxima 15 graus, eu acho que hoje também deve ter estado mais ou menos 15, 16, se calhar até mais porque choveu, mas já não está propriamente um tempo de andar de t-shirt lá fora, não é? Está algum frio, então eu estou com, uma suéter. E não tenho isto vestido, mas eu depois coloco aqui vídeo ou fotografia com isto. Então, é o top playa. Eu mostrei da última vez que ele estava nas agulhas, agora está terminado e bloqueado. Eu bloqueei, ou seja, eu fiz uma parte, isto é feito uma tira e depois outra tira, e eu quando terminei a primeira tira bloqueei logo. Terminei a segunda tira e bloqueei, e depois é fazer a união das duas tiras e fica o top playa feito, que é então um design da Filipa Carneiro, e isto foi feito numa box para a Mums Knitting, portanto isto só pode ser adquirido, pelo que eu sei, através da compra dessa box, e não sei se há disponíveis porque eu sei que este fio da Yarnity foi feito exclusivamente para a box e eu acho que só havia, eu não tenho a certeza se eram 16, se eram 30 unidades, olha, não sei, mas havia um limite de unidades, ou seja, não sei quantas é que foram vendidos, mas pronto, não há um número ilimitado de boxes para comprar porque havia um limite de novelos com este padrão e feitos para esta box. Só me sobrou o que tenho aqui na mão, estes dois novelinhos. Eu ainda não pesei, não sei quanto é que isto será, mas pronto, foi o que sobrou, foi só isto. Eu acho que ele me está bem, ainda não andei nunca com ele, se calhar está um bocadinho mais oversize do que aquilo que eu estou habituada a usar em tops. Eu provavelmente vou testar, não sei, mas se calhar para ele não me estar sempre a cair, não sei se é o caso, porque eu já o fiz
aqui a costura um bocadinho mais para cima, que é para depois evitar, quando tiver vestido, dele não estar sempre a cair ombro abaixo. Porque isso acontece-me com o top Flora que eu fiz, em crochê, chama-se top Flora, da Mónica. Ele está-me muitas vezes a cair e eu tenho que estar sempre a ajeitar. Então, se calhar, o que eu vou fazer, eu às vezes até os gosto de ver caídos, por isso é que eu ainda não fiz. Às vezes gosto de ver um ombro em cima e o outro caído, até acho às vezes que não fica assim tão mal, mas mesmo assim, no top Flora a última vez isso chateou-me um bocadinho, eu se calhar vou ter que fazer uma corrente aqui na parte de trás, a unir um lado ao outro e isso depois já não acontece, não é? Porque depois está unido pela corrente, já não vai cair tão facilmente para um lado ou para o outro. Se calhar ainda vou testar neste e depois vou ver como é que faço, né? Pronto. E de coisas acabadas, daquilo que eu tinha nas agulhas, eu acho que é só isto, depois passou pouco tempo desde o último episódio, mas eu vou então passar às coisas que tenho neste momento nas agulhas. Então, nas agulhas, eu vou começar pelo projeto que tinha mais antigo, que é a Penélope, da Filipa Carneiro. Vou tirar aqui dentro este saquinho. Olhem lá, eu já estou com um saquinho aqui, como se estivesse no Natal quase, não é? Mas ainda falta um bocado, mas já está aqui a época natalícia, porque eu não sei bem aí já como é que é em Portugal, mas aqui na Alemanha, em setembro, ou seja, mal acaba a época de verão, já em agosto, na realidade, já começam a meter coisas já à venda para o Natal. Eles aqui têm uns biscoitos que são muito característicos de Natal, que se chamam Speculatius, e esses biscoitos já estavam à venda em setembro. Eu até tirei uma fotografia do género, não acredito. E ainda falta tanto para o Natal e já estão a vender os biscoitos de Natal, porque isso são coisas que é quase como o Ferrero Rocher, só aparece nas épocas frias e pronto. E aqueles biscoitos são mesmo característicos aqui do Natal, porque eles normalmente usam-nos para colocar nos mercados de Natal, para quando se está a beber o vinho quente, o Glühwein, comem aqueles biscoitos ao mesmo tempo que bebem o Glühwein. Portanto, é característico deles e pronto, já estão aqui à venda desde setembro ou até mesmo agosto. E então, não foi por isso que eu fui buscar isto, fui buscar porque pronto, tinha à mão e queria levar comigo o projeto quando fui ao Berlin Knits, que por acaso nem lhe toquei. Não, neste aqui por acaso nem lhe toquei, porque eu não tive muito tempo para estar a tricotar. E a verdade é que eu estive doente nessa semana anterior do Berlin Knits, e ainda estive vai ou não vai, vou ou não vou, mesmo assim adiei um dia para ir, era para ir na quinta à noite, já só fui da sexta de manhã. Como na sexta era feriado aqui na Alemanha, que é o feriado, como é que eu ia traduzir isto? Da unidade alemã, é esta a melhor tradução. Ou seja, tem a ver um bocado também com a queda do muro, se bem que a queda do muro não foi a 3 de outubro, mas pronto, tem a ver também com a queda do muro, eles acabam por celebrar isso e outras datas que têm a ver também com outras situações no dia 3 de outubro. E é feriado e anda muita gente nas estradas e apanhámos uma grande fila porque uma autoestrada foi cortada e depois tivemos já seca. Ou seja, em vez de demorar de carro 5 horas para Berlim, que é aquilo que costuma demorar, demorámos 7. À vinda para cá, a mesma coisa, porque era tanto carro na estrada que nas autoestradas não havia obras, não havia corte nem acidentes, mas acabávamos por parar porque eram tantos carros, mesmo tendo 3 ou 4 vias, acelerava-se, passado um bocado estava-se a parar, acelerava-se, parava-se. Foi o caminho todo assim, foi uma chatice, mas pronto, fez e correu bem. E pronto, isto eu recebi acho que foi num dos jantares da Poela 103, do Discord, da Cristina. Pronto, foi uma das coisas que eu recebi e estava à mão e peguei. Mas pronto, já estou a desviar do assunto. Assunto é a Penélope. Então, a Penélope, eu já tenho aqui uma parte feita, portanto, faz ser da frente ou de trás, é uma parte. Acho que supostamente isto é da frente. Aqui está.
Pronto, isto é feito com o fio Alfama, da Rosários 4 e agulhas 3 ou 3,5. Deixa-me espreitar aqui. Está escrito, está. Com agulhas 3 mm. É o que eu estou a fazer. Pronto, isto aqui está uma parte. Estão a ver aqui. Vai ficar fixe. Está a ficar fixe. E pronto, eu fiz com este amarelo fluorescente aqui, com o branquinho e pronto. E a parte principal com este azul, assim meio assim, a puxar para o azul marinho um bocadinho, não sei. Nos meus olhos, sim. Pronto, e agora já comecei a segunda parte. Eu estou ainda a fazer aquela parte que é sempre à direita até chegar depois à parte de aumentos para as cabas. Já não estou muito longe disso, mas pronto, agora é só fazer um bocado mais à direita até medir X e depois começa-se a fazer os aumentos para as cabas e depois começa-se a fazer a parte das cabas com o I-cord. É feito aqui um I-cord nesta parte da caba. Estão a ver? Eu espero que estejam a ver porque eu não consigo ver o que é que está a ser filmado. Espero que esteja bem para não ter de repetir tudo outra vez. Pronto, e agora está neste ponto e eu quero ver se acabo isto em breve, porque pronto, isto é mais um projeto de verão e como eu disse, aqui já está frio, portanto já apetece estar a trabalhar com lãs diretamente, que é o que eu estou a fazer no próximo projeto. Já vos vou mostrar, vou só colocar aqui dentro. Assim já fica arrumadinho. Pronto. Eu sou sincera, eu estou com calças pretas. Eu não gosto muito de estar com calças pretas a tricotar. Eu costumo ter uma manta por cima ou assim, porque cai sempre pelo. Seja lá qual for o fio, acaba por cair sempre pelo. E depois as calças ficam assim, cheias de pelo, e depois tenho que estar a passar aquele rolo para tirar o pelo. Pronto, eu nem sou assim um bocado esquisita. Mas pronto, agora para o vídeo está bom. Pronto, o projeto que eu tenho aqui é uma camisola, deixem-me ver aqui o nome dela, para eu não dizer nada. É a primeira vez que eu estou a fazer algo da Petit Knit, que eu fiz nada dela, que eu me lembro. Mas isto é uma camisola que estou a fazer dela. Estão a ver, espera aí. A ver se não sai nada do sítio. Está a rolar um bocadinho. Isto agora é ponto jersey aqui na parte de baixo. Pronto, aqui está a camisola. Está a mostrar bem. Pronto, isto aqui chama-se Anchor Sweater e neste caso é My Boyfriend Size. Estou a fazer o tamanho L. Com agulhas 4 mm, estou a fazer com estas agulhas cúbicas da Knit Pro e o fio é o Drops Lima, pronto, é da Drops, o fio Lima, na cor, isto tem um número que é 8465, pronto, é tipo assim um azul meio acinzentado, não é? Isto não é cinzento, isto aos meus olhos, porque nem todas as pessoas veem as cores da mesma maneira, que é a realidade, aos meus olhos isto é assim um cinzento azulado. Pronto. E falta-me fazer o corpo, não é? Estou na parte do corpo, isto tem que medir 70 cm e depois fazer em baixo a parte do cós em baixo. E depois falta fazer também os braços, não é? Eu tenho imenso fio, se eu não tivesse muito fio, eu acho que ia começar a fazer os braços e só depois é que ia terminar o corpo, que era para garantir que teria fio necessário, ou seja, para poder ajustar um bocadinho, ou a camisola fica mais curta, mas os braços também, ou mais comprida, pronto, consoante o fio. Mas neste caso eu tenho o fio necessário, portanto eu não estou preocupada, vou terminar o corpo e só depois é que vou passar aos braços. Pronto, está assim. Deste lado ainda tem aqui fios pendurados das emendas e pronto. Tenho aqui a marcar no início de volta este marcador que é do príncipezinho, é a lua do príncipezinho, não é? Pronto, aqui com muito giro. Pronto. Isto é o projeto de lã que eu tenho nas agulhas, porque já me apetecia lã.
E claro, como não pode deixar de ser, nós estamos no Socktober, não é? Se estamos no Socktober, tinha que ter aqui umas meias a ocorrer. E então, eu estou a fazer com o fio que comprei para o Halloween. Estou a fazer umas meias que eu chamei meias de Halloween, para mim, mas são umas meias básicas, aquelas Vanilla Socks, não é? Não tem nada que saber. Só que eu comecei, ele está aqui, tem estas cores, o fio vai fazendo as riscas consoante, pronto, o desenrolar, não é? Eu acho que deve ser sempre assim a riscas, deve ser sempre esta a progressão das riscas, não sei bem, mas eu acho que sim. Acho que era essa a imagem que estava na página. Isto é um fio da Hobby, eu fui à Hobby a Hamburgo. Estou a pensar se foi em Hamburgo. Foi agora está a pensar se nesse de Hamburgo. Fui à Hobby a Hamburgo e comprei este fio e pronto, e estou a fazer este fio é mesmo de Halloween. Deixa eu ver como é que ele se chama. Eu nem sei se mostrei este fio da última vez, se calhar mostrei, já nem sei. É o Hobby Halloween Sock Wool, que é da cor Shocking Socks, é o nome da cor. Não, 7 Shocking Socks. Pronto, deve ser o número 7 da coleção. Então, eu faço sempre com agulhas 2,5 e eu nunca costumo começar pela biqueira. Desta vez resolvi começar só porque eu quero fazer as meias o mais compridas possível, porque a ideia seria usar depois no Halloween. Aqui tem uma festa de Halloween muito gira numa aldeia aqui perto, que é na rua e vai estar frio, de certeza, e até eu queria fazer as meias depois o mais compridas possível, não é? E por isso é que eu estou a começar pela biqueira, estou a fazer duas ao mesmo tempo. Reparem, vou pegar aqui na segunda parte. Pronto, aqui está. Segunda parte, já está um bocadinho mais adiantada. Eu faço uma risca de um lado de uma cor, vou fazer a risca do outro lado de outra cor. Eu costumo dizer sempre, vocês já devem ter ouvido nos meus vídeos, que eu não adoro fios à riscas, e não adoro. Mas uma coisa que acontece é que é mais entusiasmante, claro, fazer umas meias com fios já à riscas, ou seguindo um padrão, do que se for só com uma cor, porque assim vê-se muito bem a progressão. E depois é sempre aquela coisa, só quero terminar esta cor, não é? Mais uma ou duas carreiras para terminar, e depois, vou fazendo a outra à mesma cor. E pronto, dá aquele entusiasmo de fazer mais pressa por causa disso, pronto. Eu gosto de fazer, ou seja, quando comecei na biqueira com a técnica do Magic Loop, porque é a técnica com o caston turco, é como eu sei fazer, não é? E depois passei para as 5 agulhas, porque eu gosto muito mais de fazer meias com 5 agulhas, pronto. Esta já tinha aqui da Knit Pro, olhem aqui este marcador alusivo à meinha do Halloween. Espetáculo, um morceguinho, não é? Por acaso está a giro. E estas agulhas aqui, eu comprei quando fui à Hobby, porque eles tinham lá que são de carbono, não é? Carbono, em português. Pronto, 2,5, e eu comprei para experimentar. Porque é que eu gosto destas agulhas? É que elas, como o carbono não escorrega tanto, ou seja, eu até vou ter que ver se, por elas não escorregarem tanto, se vai fazer ali um bocadinho de tensão diferente. Por acaso eu não reparei. Porque estas de metal normal são mais escorregadias, não é? E estas menos. Não sei se isso vai ter influência na tensão, pode ser que não, porque eu tento apertar o fio da mesma maneira, mas pronto, pode ter um bocadinho. Mas é porque não me escorregam. E as meias acontece muito que às vezes vira-se um bocado e quando se vai a ver, que é da agulha. Falta aqui a agulha de um dos lados, não é? E já caiu para o chão quando se foi a ver e pronto, é uma chatice. Perde-se às vezes pontos, depois tem que se andar a apanhar as malhas em condições e pronto. Aqui tenho uma andorinha. Estão a ver? Uma andorinha, muito giro. E pronto, e vou fazer o máximo que conseguir, depois mostro-vos como é que fica. A intenção é terminá-las até ao Halloween, não é? Vamos ver. Eu comecei há poucos dias, já estou bem evoluída, por isso vamos ver. Pronto. E isto é o que eu tenho neste momento nas agulhas. Portanto, eu vou agora passar ao tópico do festival e mostrar-vos aquilo que eu lá comprei e falar um bocadinho sobre o festival.
Então, sobre a parte do festival, eu tenho agora aqui tudo num saco. Vai fazer um bocadinho de barulho. Só que eu não queria ter tudo espalhado. E então coloquei num saco. Então o festival ele era num hotel que é no meio de Berlim, mesmo em Berlim Mitte, chama-se o Titanic Hotel. E por acaso, como eu ia só para ir, eu já tinha ido a Berlim, já conheço Berlim, já vi vários monumentos, várias coisas em Berlim. Eu não ia para visitar Berlim e como estava meio doente e nós encurtámos a estadia, por acaso marcámos num hotel mesmo ao lado do Titanic Hotel, que ainda tinha espaço, era mesmo sair de uma porta e entrar na próxima, por isso foi perfeito. E pronto, o Titanic Hotel é um hotel bem luxuoso até. Vocês vão ver por algumas imagens que é um hotel, não sei se é 4 ou 5 estrelas, mas é bastante luxuoso. E tem mesmo um espaço muito grande, alcatifado para se fazer o festival. O espaço era mesmo agradável, não era muito apertado, era suficiente para os expositores que lá estavam. E depois também tinha umas mesas para a parte do catering, onde se podia estar sentado a comer e também a tricotar, claro. Eu isso acho sempre que nos festivais nunca há sítios suficientes para as pessoas sentarem e estarem lá, tanto que às vezes havia pessoas sentadas no chão, encostadas às paredes, porque lá está. Por mais sítios que haja, as pessoas acabam muitas vezes por estarem cansadas e sentam-se e querem estar lá um bocadinho a tricotar e a falar uns com os outros. E depois, sei lá, vai outro que quer só comer rapidamente e não tem um sítio para se sentar. Isso aconteceu um bocadinho ali, que realmente não havia sítios suficientes para as pessoas sentarem, pois também havia mesas para se estar em pé a comer, daquelas, mais altas, não é? Mas pronto, depois de andar lá um bocado no festival, realmente a pessoa quer se sentar e eu acho que isso é sempre uma falha nos festivais. Claro que também depois já é a questão, ok, mas quantas mesas é que faria sentido e cadeiras? Pronto, é um bocado questionável, mas pronto, não foi assim tão mal. No sábado estava muito mais gente, mas eu também acho sempre que o sábado é muito mais confusão. Tanto que eu no sábado não fiz assim muitos vídeos, nem gravei muito, porque estava mesmo era difícil chegar às coisas, estava muita gente, é um dia muito mais cansativo. No domingo já estava muito menos gente e a gente tinha que regressar, mas eu fui lá na parte da manhã, mesmo para poder fazer vídeos com menos gente, para poder ver as coisas com mais calma outra vez, para poder falar com as pessoas, para poder conhecer algumas designers. Também havia sempre os meet and greet, e mesmo que não houvesse, elas andavam por lá e pronto, dava para aproximar, estava tudo muito mais calmo, menos gente. Portanto, eu, na realidade, gosto mais de ir aos festivais nesses dias até do que no primeiro dia. Vai ser a mesma coisa no Braaidagen, só que o Braaidagen agora na Holanda é sexta e sábado e como sexta muita gente trabalha, eu acho que na realidade, se cá sexta-feira até é mais calmo do que no sábado, só que eu vou estar a trabalhar, só posso ir no sábado. Pronto, é o que é. Vou ter que me aguentar à bronca, como se costuma dizer, não é? Com mais gente. Ter mais paciência. Pronto, o que é que eu comprei? Olhem, havia lá, neste festival também aconteceu, que uma ou outra loja, marca dos que lá estavam, não conseguiram enviar, ou digamos, eles enviaram, não conseguiram receber as coisas a tempo. Por exemplo, a Urd Yarns tinha lá uma banca com pouquinhas coisas porque eles não conseguiram receber aquilo que enviaram. Isso acontece em vários festivais, já ouvi, inclusivamente da Roll Up the Ship, que tinha as coisas na Dinamarca e neste caso eu penso que foi ela não conseguia ter noutros sítios porque ficaram lá barradas na Dinamarca e aqui neste caso eles não conseguiram ter as coisas a tempo. Ou pessoas que receberam no sábado de manhã, porque aqui há correios a funcionar no sábado de manhã, e então ficaram super felizes porque foi ali mesmo... no dia que o festival abria, mas houve duas bancas, foi essa da Urd Yarns,
e foi outra, que eu agora não sei o nome, que a outra não recebeu mesmo nada. Tinha uma banquita no sábado onde tinham uns panfletos e estavam a falar com as pessoas de algumas coisas, mas nem sequer, não lhes chegou nada, pronto. No domingo nem sequer estava lá ninguém, porque não fazia sentido para eles, eu compreendo. E também é triste, não é? Terem tudo preparado, pagam do espaço certeza de lá estar e acaba por ser complicado e triste. Pronto, esta aqui é a Die Done. É uma marca da Polónia, eu falei com a designer, há uma designer por trás desta marca, Die Done. Ela é designer e depois tem também a loja onde tem fios também pintados por eles, mas também tem artigos, por exemplo este ábaco, que é com os números, pronto, é um ábaco que tem, este aqui dá para agulhas pequeninas, não sei qual é que é o limite, se calhar para aí 4 mm, não sei se dá para 5. Agulhas mais pequeninas e pronto, tem a pecinha, aqui tem assim uma borboleta e aqui tem uma florzinha. Espero que isto dê para ver, porque está um bocadinho longe, mas pronto. Se eu vi que não dá para ver, eu depois coloco uma fotografia. E tem os números, pronto, além de ter, este aqui tem os números, por isso é que ele é assim mais compridinho, porque ele tem os números para saber onde é que se vai e pronto. Foi a única coisa que eu comprei lá e estive a falar um bocadinho com a designer, porque eu ia com a minha, eu ia com duas coisas. Isto até foi no domingo e já não ia com a t-shirt, mas eu no dia anterior ia com a t-shirt das andorinhas, o design da Filipa com os fios da Pontinho Jovem, da Maria João, e muita gente veio ter comigo, adoraram aquele design, muita gente me perguntou onde é que podiam encontrar, pronto, a maior parte das pessoas em alemão, não é? E eu estive a tentar explicar, só que a realidade é que neste momento ele só está no livro Em Busca del Color e não está ainda no Ravelry sequer, portanto eu acho que enquanto ele não sair digitalmente que vai ser difícil para os alemães terem acesso a ele e fazerem, não é? Até pela língua em questão. Alguns falam espanhol, mas é mais para pedir cerveja e, e essas coisas. Alguns também falam espanhol bem, mas pronto, porque vão, não sei se vocês sabem, a Alemanha é famosa por ir de férias para Maiorca, pronto, então Maiorca, espanhol, aquilo é mais, a gente costuma gozar que aquilo é uma colónia alemã, porque realmente eu ainda não fui lá, mas falando com os meus colegas, todos eles quase sempre vão para Maiorca de férias, em alguma altura do ano, mais que uma vez. Pronto, e então isto é uma marca da Polónia e eles têm este panfleto que até está em várias línguas a explicar como usar o ábaco. Eu já sabia, mas a senhora deu-me na mesma o panfleto e pronto. Depois, aqui eu vou colocar fotografias, tem esta loja que é Mominoki Yarn, que é de uma senhora, eu penso que eles são japoneses, mas não tenho a certeza. Isto é uma loja online de Berlim, mas a senhora tinha lá um conjunto que era tipo um pullover e um top muito giro, feito num fio deles, que era um fio, eu depois tenho que ver nas imagens para não dizerem corretamente, mas aquilo era um fio de lã juntamente com mohair e pronto, era fio que eles tinham lá à venda e o design ficava mesmo, por acaso gostei muito daquele design, só que o fio para fazer aquilo, eu fiz as contas, ficava mais ou menos em 200 € só o fio para fazer aquilo, portanto, e só para o pullover, só para a parte de fora, para o casaco. Não é pullover, é casaco, peço desculpa. Só para essa parte já eram 200 €. Eu acho que a parte de dentro ainda tinha que comprar fio à parte para fazer. Pronto, não foi ainda desta, mas fiquei com ele debaixo do olho porque realmente é muito giro. Mas eu vou colocar imagens sobre isso. Mais, o que é que eu comprei mais? Deixa-me cá ver. E pá, isto agora é capaz de ao pé do microfone fazer muito barulho. Este cartão aqui, eu estive a falar com esta senhora, que é a Bettina Wagner, que é da
Tyne and Floyd. É da Inglaterra e o site é tyneandfloyd.co.uk. Ela deu-me o cartão, era uma senhora muito simpática, que ela estava lá com uma a afiar e eu pedi autorização se podia fazer um filme, eu vou colocar, e tive um bocado a conversa com ela porque esta senhora, pronto, eu disse que não sabia afiar, que nunca tinha experimentado e gostaria de um dia aprender. E a senhora, pronto, esteve a falar comigo, que já esteve em Portugal, porque o ex-marido dela era português, e pronto, esteve a falar um bocadinho comigo e que também gostaria de ir, já tinha tentado ir ao Knit with Friends. Estava lá a Joana Borges e eu disse, olha, se tiver a oportunidade vá falar ali com a Joana, porque é uma das que organiza o festival, penso eu. Também nunca fui ao Knit with Friends. Mas eu acho que sim, e pronto, pode ser que vocês realmente consigam chegar a uma maneira de conseguir participar e assim. É uma senhora que tinha uma banca pequenina, ela faz fiação, ela própria, tinha fios à venda, tinha rocas à venda para fiar, os acessórios todos necessários, e depois tinha também, pronto, fio para fiar, mas também tinha fio já pronto para vender, não é? Em novelos ou meadas tingidos por ela. Ela teve-me a explicar que comprava o fio lá num senhor que tinha ovelhas, que depois o mandava lavar, fazer o processo todo, não é? Lavar, e que chegava a ela já pronto para ela fiar, e depois ela fazia tudo o resto, fiava e fazia, pintava a mão e por aí fora. Tanto que depois chegámos à conversa dos lavadores, que agora alguns estão a fechar, assim como aquele em Portugal, que fechou por causa da nova lei europeia, tratamento de águas, e pronto, tivemos ali um bocadinho à conversa. Achei a senhora muito simpática. Ela sabe falar português um bocadinho, só que já está destreinada, esteve ali um bocadinho a falar comigo e gostou. Pronto, eu disse que ia segui-la, não é? E que ia falar um bocadinho dela e que ia ver se a encontrava em outros festivais, não é? Aí pela Europa. Tenho aqui da Maria Ganitz, este cartão. Depois tem aqui o QR Code e assim para os designs dela. Eu tive com a Maria Ganitz no Meet and Greet, lá que eles tinham várias horas em que várias pessoas, designers principalmente, iam estar lá para nós podermos ir falar com elas, ver peças que tinham trazido. Eu não conhecia a Maria pessoalmente, então aproveitei e fui lá falar com a Maria. E gostei muito. A Maria é muito simpática. Vou colocar fotografias com ela. Estive a ver alguns designs dela. Ela tem um casaco muito fofinho, espetacular em mohair. Só que, como vocês sabem, eu não sou muito fã de fios com pelos, tudo que é mohair. Por falar nisso, este aqui que é o lima, que é a alpaca, já me mete assim um bocadinho de impressão, tem assim uns pelos soltos, né, da alpaca, que vai saindo e não adoro. Mas pronto, ainda uso. Aquele de mohair, o casaco era lindíssimo, só que eu não me estou a ver a tricotar uma peça só em mohair. Acho que não é bem a minha cena. Eu acho que aquilo fica super quentinho e é levezinho, mas não sei se é para mim. Mas gostei do design, gostei de ver e pronto. Acho que para o inverno é uma cena, uma peça fixe. Para quem gosta de mohair, acho que sim. Pronto, e aqui tenho uma da Polka Knits, um postal. Tem aqui um child. Polka Knits. Pronto. Agora, do que eu comprei? Comprei aqui... Olhem. Tcharam! Aqui uns fios com blinky. Com uns brilhozinhos. Estou a tentar meter aqui para o lado. Este saco é da Volmeiser. Rose Patz Volmeiser. Isto faz-me lembrar Isabel Espírito Santo, porque eu acho que é a Isabel que adora a Volmeiser. E eu, quando fui lá, lembrei-me logo dela. Eu acho que é uma das marcas dela preferida de fios. Mas bem, este aqui chama-se o Eros e esta cor é Star Wars. Isto é 95% Superwash Merino e 5% Silver Stelina. 100 gramas, 366 metros. Pronto, é assim
tipo um azul escuro, assim com umas partes mais claras e o blinky, os brilhos, não é? Eu não sei se isto dá para ver, espero que sim. E depois tem esta que combina bem, que também é a mesma composição, mas a cor é Fear is the Mind Killer. Eu achei muito engraçado os nomes que esta senhora colocou. Isto é da Trellis, espero que seja assim que se diz. É uma senhora grega. Eu perguntei de onde é que ela vinha, ela disse que era da Grécia. E o Facebook é Trellis. E pronto, e comprei estes 3 nela para fazer algo engraçado. Se calhar, como são só 3, isto não dá para fazer uma sweater, mas dá para fazer Ai, agora estou com o nome em alemão. Um colete. Estava com veste, é como se diz em alemão. Um colete, pronto. E foi essa mais a minha intenção. Eu desta vez comprei um bocadinho de fios. Pesou um bocadinho na carteira. Portanto, este fim de semana agora tenho de me controlar um bocadinho, estou a perceber. Mas é a vida. Eu tentei. Pronto, depois comprei este aqui. Estes novelos com este aqui. Olhem lá que bonitos. Muito giros. Isto é super massinho. Isto aqui é da Semlin Dye Works Hand Tied Yarn and Fiber. Isto é Merlin, é o nome dele, ou Merlin, que é 90% virgin wool merino e 10% de linho. Eu achei a combinação engraçada por ter o merino com o linho. Por isso, ele é super fofinho. Como também só tem 10% de linho, o linho é aquele fio mais áspero e dá para perceber que tem linho. Tem assim umas... Pronto, a parte da fibra de linho é assim um bocadinho mais irta, não é? Assim mais áspera e nota-se bem que o tem. E esta cor, deixa eu ver, é o base e depois esta aqui é o Russian Blue. E pronto. Eu tentei fugir um bocadinho às cores que eu tendo a comprar. Eu não tenho muita cena, muitos fios assim castanhos ou em cores básicas, eu não sou muito disso. Eu sou muito de comprar azuis, verdes, cor-de-rosas, não é? Eu não sou muito cenas básicas para mim. Então desta vez eu tentei fugir assim um bocadinho àquilo que eu compro para mim. Se bem que eu gosto das cores todas, eu nisso gosto delas todas. Pronto, isto é para fazer um pullover à partida. Depois, comprei isto aqui para fazer da NMIV, não sei se estou a dizer corretamente, para colocar as agulhas das meias, não é? Quando as malhas não estão a ser usadas. Esta é assim com mola, coloca-se aqui as agulhas e ficam aqui seguras e não saem fora. Esta é para agulha de 15 cm, para as mais pequeninas. Eu tenho já também tenho outra de 15 e outra de 20, porque eu, por exemplo, estas agulhas de carbono, são de 15, mas estas vermelhas são de 20. Eu também tenho umas de 15, mas eu não sei onde é que elas estão. Procurei por todo lado, não encontrei. Pronto, estou a fazer coisa de 20, é o que é. Depois eu fui aqui a esta marca, a Rohrspatz e Wollmeise. Eu acho que eles têm loja em Berlim. E eu pensei assim, a 29 de novembro, eu vou fazer um workshop com o Steven West em Amsterdão, se tudo correr bem, que é sobre a construção dos shiles e fazer o nosso próprio design de um shile. Ora, eu nunca fiz um shile na vida, nem dele, nem de ninguém, porque eu sempre tive aquela cena de vou fazer um shile, depois não uso o shile, quando é que eu uso o shile? Até podia levar para o escritório e ter lá o shile, de vez em quando meter por cima, mas não é assim bem a minha cena, a minha peça de usar. Só que depois eu comecei a pensar do género, isto é uma estupidez, até eu vou fazer um workshop dele sobre shiles e depois ele vai chegar lá, então menina, qual é que shiles é que já fez, o que é que coisa? Eu, nunca fiz nenhum shile. Se calhar não é a melhor cena, não é? Não é assim a melhor impressão que se passa.
Mas eu achei o tema workshop interessante, porque eu acho interessante perceber a construção dos shiles e conseguir vir com uma ideia de uma construção de um shile feito por mim. Achei o workshop tão interessante que, pronto, inscrevi-me. Não era assim por aí também caro. E Amsterdão não é muito longe de mim, na verdade. Eu vou de comboio e são 3 horas. Mais perto do que ir a Berlim. E eu inscrevi-me, só que achei que tinha que fazer um shile antes. Vamos meter mãos à obra, não é? E então, eu não sei se vou fazer este Mystery Call, se vou fazer o outro shile dele anterior, porque eu não sou muito de fazer shiles Mystery Calls, porque eu tenho medo de não gostar pronto, da peça final. E como é um shile, uma cena que eu nunca fiz, eu gosto da parte de ser mistério, gosto da parte de se aprender novas técnicas, mas eu, ao mesmo tempo, como é um shile e ele é um bocado excêntrico e tem que ser uma cena que eu vá usar, eu acho que quero ver o resultado final antes de meter as mãos à obra nesse shile. Ainda não estou bem certa. Mas eu vi alguns shiles porque tinha umas meninas então, que vieram de Lisboa, que encontrei lá, como a Isabel Chaves, por exemplo, e a Susana, acho que é a Susana Martins, também lá estava, e outras meninas, e elas tinham todas um shile dele, que até tiraram uma fotografia ao pé do Muro de Berlim. E aquele shile também é muito bonito. Até apoio ela, a Cristina, no Discord dela, quando eu falei de fazer um shile do Sivan West, ela disse-me para fazer, inclusive, esse modelo. Eu não sei se está a haver até um call no Discord em que há várias pessoas a fazerem esse modelo. Pronto, ainda vou pensar, ponderar se vou fazer e o que é que vou fazer. Porque eu também tenho 2 novelos que comprei na loja dele da última vez, para fazer um outro que é mais pequeno, porque estes shiles grandes levam 4, aquele só leva 2, portanto se calhar eu até vou acabar só por fazer esse de 2 e pronto, é o que vou fazer até lá. Mas bem, eu fui aqui à Volmeise e então comprei este fio, que este é o Twin, que é Merino Mid Superwash, com Superwash, que é 80% merino e 20% poliamida. Esta cor é o Moses, é assim um azul escuro. Depois tem esta aqui, que é a mesma composição. Eles chamaram a isto Versuchskaninchen. É como se fosse um protótipo, não é? Uma cor que eles estão a testar. Pronto, é assim esta cor, assim um lilás. Isto não é bem lilás em português que se diz esta cor, não é? Só que eu às vezes tenho as cores em alemão e a tradução agora já não bem tão facilmente. Pronto, este aqui estava no mesmo sítio, mas eu depois quando eu fui a ver ele é 100% merino. Eu achei que era a mesma composição, isto foi aqui um erro qualquer. Chama-se Pure, porque este é Twin, com esta composição, e este é o Pure, porque é puro, é 100% lã. E a cor é Schlicht und Ergreifend. Nem sei traduzir isto. Não interessa, a cor está escrita em alemão. Schlicht und Ergreifend. E é assim um azul assim mais clarinho. Ora, a minha intenção já foi ver como é que eu colocaria, tipo, porque eu tenho aí outras cores. E pensei nas cores que tinha aí que podia juntar a estas, então comprei 3, que depois poderia juntar mais uma, e então se quiser fazer um shade com 4, iria usar esta combinação com depois mais outra cor que aí tenha. Pronto. E ainda comprei lá estes aqui, estas meadas pequeninas, que elas são todas quase pure, que é 100% wool, mas aqui aconteceu a mesma coisa, que lá no meio também estava uma que é twin, que é esta aqui, por exemplo, que até supostamente são mais caras, mas isto como estava tudo junto, ele fez tudo achando que era tudo a mesma coisa, que era 5 euros cada uma, e esta aqui até era de 7, mas pronto. Eu não dei por ela, eu achei que estava lá tudo no mesmo sítio, pendurado, isto foi alguém que tirou de um sítio e meteu no outro, pronto, eu não dei por ela, mas o que eu andava a ver era mais as cores do que o resto, não é? Isto são, quanto é que isto é? É 30 gramas, exatamente, 92 metros. Isto é para fazer um design
acho que é do Paul Klein, acho que é o nome dele, que é uma camisola que agora até está aquela marca francesa que é a Amy da La Bien Aimée, La Bien Aimée, é o meu francês. Está até a ter uns bundles para essa camisola. E eu tenho aí fio para a parte, pronto, para a parte de baixo que não leva cor, que posso juntar. Tenho um fio cinzento que quero usar, que é o meu stash, não é? E depois só comprei as cores que acho que ficam bem depois para fazer aquela parte de cima que tem assim uns quadradinhos. É assim tipo um color work que tem assim quadradinhos de várias cores. Eu vou meter aí uma fotografia para vocês verem o que é. E então resolvi fazer escolha de maneira a que não criassem também assim, queria umas cores que achasse que combinassem bem e agora tenho que fazer umas amostras ou pintar num papel quadriculado para perceber que cor é que eu vou combinar com qual, tenho que perceber o padrão e depois ver como é que vou fazer, mas pronto, estas são as cores. Puxei um bocadinho mais para os azuis, tenho 3 azuis, não é? Em tons diferentes. E depois aqui outras que acho que ficam bem misturadas e pronto. E era essa a minha intenção. São 7. Eu acho que ele tem design, dá para fazer com 9, dá 7, dá 6, também depende. Ele tem desde tamanhos de criança até adulto. Também se quisesse só fazer com 2 cores também dava, incluindo a de base. Mas pronto. Fiz com 7. Pronto, e tenho aqui ainda, recebi, eu já nem sei onde é que eu recebi isto, recebi aqui para lavar a roupa este Wollmeisen Bad, Best Care for Fine Yarn, pronto, é um para lavar, não é? Para bloquear. Já não sei onde é que eu recebi, alguém me deu. E falta falar que fiz um workshop com a Melanie Berg. Não conhecia a Melanie, ela é da Polónia, é uma designer. Também tem designs muito giros, principalmente shiles. Ela tem muitos shiles, vocês se calhar conhecem. Eu, por acaso, é que o nome não me dizia nada. E ela tem uma marca que é Merlind, que é, pronto, ela chama-se Melanie Berg, que foi Wonderful World of Color Knitting, é aqui o título. Isto tinha a ver, o título do workshop não era bem assim, mas tem a ver com as cores. Era um workshop sobre as cores, porque assim, havia lá vários workshops sobre técnicas pronto, várias técnicas, sei lá. Eu queria fazer um de intárcia com a Amy, da La Bien Aimée, só que já estava, quando eu fui a ver, já estava marcado. E depois havia lá outros com outras técnicas, com outras designers, também com a Melanie, mas assim, eu não achei tipo cabos ou assim, essas técnicas eu já achei fazer, não é? Quer dizer, agora se me disserem faz aí um cabo de repente, eu inventei uma cena qualquer e faço. Mas normalmente sigo a receita e sei fazer as técnicas e pronto. Até o de intárcia também sei fazer intárcia, só que há várias maneiras, há várias técnicas de fazer, dependendo da designer, e tinha curiosidade de perceber o que é que ela, pronto, qual é que é a maneira dela, porque às vezes a fazer estes workshops aprende-se a fazer de maneiras mais simples, que nós até gostamos mais, não é? Se bem que eu ia ter que, e essa também foi o bocado que me colocou o pé atrás, que é ter que passar aquilo que ela ensina para a técnica portuguesa de tricotar. Mas depois eu até no domingo eu estive com ela, estive a falar um bocadinho com ela, até eu sei que ela vai fazer workshops disso em Paris em fevereiro do ano que vem, e eu até lhe disse que até se calhar poderia até ir a Paris lá fazer o workshop, porque também não é, a última vez que eu fui daqui a Paris de comboio, acho que também foram 5 horas, também não é por aí além, não estou assim tão longe de Paris, poderia realmente ir lá. E até gostaria de ir lá ver a loja dela, está mais tempo. É diferente do que num festival, que é tudo ali mais contado em cima do joelho, com mais gente e pronto. Mas estive a falar um bocadinho com ela e ela disse que havia lá uma senhora que fez com a técnica portuguesa e que conseguiu fazer perfeitamente, portanto que eu poderia fazer de certeza perfeitamente também o workshop. Pode ser que em fevereiro que consiga realmente ir lá a Paris fazer. Achei a Amy super simpática, tenho que dizer.
muito simpática, muito sem problemas, pronto, interessada em falar. Por acaso achei muito simpática. A Melanie também, só que claro, a Melanie fui lá dentro de um workshop, não foi assim uma coisa de ai, me posso tirar uma fotografia, pronto, ali a pessoa tem que estar um bocado mais disponível para isso do que no workshop. Ela já sabe que vai estar a interagir com pessoas que estão a fazer o workshop, não é? Mas sim, tinha lá, ela levou imensas peças, a Melanie, para o workshop. Nós pudemos ver imensas coisas, porque isto, como era sobre cores, a interação das cores, como escolher, como é que ela decidia, quais as cores que usava e pronto, o que é que as cores significavam, estas coisas, né, dos círculos das cores. Não vou mostrar muito porque pronto, isto é um workshop dela. Pronto, e depois tinha lá variados styles e por aí fora, e eu vou colocar aqui o vídeo, se bem que eu tenho que lhe dar um bocadinho de tratamento, porque a luz lá não era a melhor para fazer esse tipo de vídeo. Ela fez, ela tinha lá aqueles panos com as cores, e então ela fez a filmagem a tirar os panos com várias cores, que era para nós vermos qual é que realmente era a cor que ficava melhor. Eu nunca fiz nunca paguei para ir fazer nada disso, de perceber se sou outono suave ou inverno, pronto, essas coisas que há, não é, de paletas de cores, mas ela colocou então aquilo, e eu tenho o vídeo, vou colocar, e gostava, porque eu não percebo muito de examinar, estive a examinar com ela e com outros colegas, mas gostava que vocês me dessem a vossa opinião do vídeo, qual é que é as cores que me ficam melhor. Gostaria de saber, já agora. Pronto, aquilo não foi feito assim muito profissionalmente, porque lá está, as condições onde foi filmada, a luz influencia um bocadinho os resultados e não está perfeito, mas acho que já dá para tirar uma ideia. E pronto, e gostei. Estavam lá, a maior parte, era para ser em inglês, foi feito em alemão, porque a maior parte das pessoas que lá estavam falavam em alemão. Achei engraçado, estava lá também uma senhora brasileira, que não sei se estará agora a ver este podcast, eu dei-lhe informações, que já vivia também há muitos anos na Alemanha, portanto, só começou a tricotar aqui, portanto, sabia falar alemão, portanto, ele foi feito em alemão, o que para mim não é um problema. Eu só disse que se tivesse alguma questão, pronto, iria se calhar colocar, porque há termos que eu não estou habituada a fazer tricô ou usar em alemão, e há um outro termo que às vezes poderia não perceber, mas no geral percebi tudo, pronto. E gostei muito da Melanie. Não sabia da história dela, não sabia dos designs dela, não conhecia, foi tudo uma surpresa. Eu não quis estar a ver antes, porque eu gosto de chegar lá e ter a surpresa boa, ou má, às vezes, não é? Mas neste caso boa, e gostei muito. Eu levava o colar de tricotar da Inês Costa Design, Inês Costa, a nossa designer de peças de orivesaria para o tricô. Eu levava o colar e muita gente me elogiou o colar, assim como me elogiaram a t-shirt, elogiaram-me o colar, e eu provocatoriamente perguntava sempre: este colar não é só um colar, ou seja, tem um propósito. Vocês sabem para que é que ele é usado? Eu perguntava sempre, porque a maior parte das vezes que me falaram do colar eu não estava a tricotar, portanto as pessoas não conseguiriam retirar diretamente a função dele. Claro que ninguém lá consegue chegar. Fora de Portugal é muito complicado alguém ter a ideia, se calhar é para tricotar. Não, ninguém consegue lá chegar. Mas depois eu explico e as pessoas, que engraçado. Pronto, e depois têm curiosidade sobre a técnica de tricotar, mostra e tal, como é que tricotas assim e tal. E então parece tão complicado e aquela coisa toda. Eu acho engraçada a interação. Mas Inês, o teu colar elas adoraram. Mesmo até como peça normal, as pessoas adoraram. Nem era preciso ter uma função, porque ele é tão giro. Pronto, as pessoas adoraram. E Filipa, adoraram a tua camisola andorinhas. Tu agora tens que fazer publicidade dela para as pessoas conseguirem perceber onde é que podem ir buscar o design, pronto, para conseguirem encontrar, não é? De qualquer das maneiras, eu dei a informação que me lembrei que pude dar. E pronto, é isto. Não me vou alongar mais, já falei imenso. Pronto, e
para o ano, se houver, talvez lá esteja de novo. Eu queria para o ano, se calhar, ir ao de Munique, que este ano não vai dar. Talvez, em vez de ir ao de Berlim, vou ao de Munique ou vou aos dois, não sei, vamos ver. Mas gostava de um ano ir ao de Munique também. E pronto. E à partida, vou este fim de semana da Holanda. E não vou demorar mais, não vou mostrar livro nem nada, porque já mostrei coisas suficientes e pronto, ficamos por aqui. Vou colocar uns filmes, umas fotografias no final, como sempre, e até à próxima. Beijinhos, obrigado por me seguirem, deixem comentários, digam qual é que é as cores que me favorecem mais, segundo a vossa opinião, e like, e pronto. Até à próxima, fiquem bem, saúde, beijinhos.